Bom dia. Eu gostaria de convidá-lo a praticar isso que nós acabamos de ouvir. Muitas vezes a gente vem para a igreja meio no automático, né? Aí se arruma as crianças. Quem tem criança pequena sabe o que é isso. Vamos. Mesmo não tendo crianças, a gente acaba não percebendo a realidade, a importância daquilo que nós fazemos. E eu gostaria de convidá-lo a orar silenciosamente, você respondendo a isso que nós acabamos de ouvir. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E eu confio que o Senhor é o meu Deus, confio que o Senhor é o meu tudo. Eis-me aqui. Vamos orar, eu queria convidá-lo, e eu encerro esse tempo com uma oração. Gostaria de convidá-lo a isso. Senhor, te louvamos, porque o Senhor, com muito amor, com muita misericórdia, nos convida a estarmos juntos, a estarmos diante de Ti. Sabemos que as necessidades são muitas e o Senhor sabe muito mais do que nós. E o Senhor quer manifestar a Tua glória, o Teu caráter, através de nós que somos honrosamente chamados de corpo de Cristo. Como é maravilhoso, Pai. Mas perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não respondemos, eis-me aqui. Muitas vezes nós nos perdemos nas nossas próprias preocupações, nos perdemos nas atribulações e esquecemos de nos colocar e falar, eis-me aqui. Mas graças à Tua misericórdia que sempre nos abraça e nos traz mais perto de Ti, e é o Teu amor que nos constrange a dizer, eis-me aqui. E assim queremos. Assim queremos. Neste momento, neste tempo que temos juntos, já ouvimos, já cantamos. E agora, diante da Tua palavra, eis-nos aqui. Fala, Senhor, e que possamos perceber, possamos ouvir e nos apropriar da Tua palavra. Assim, por misericórdia e graça, assim cremos, e assim oramos, e assim falamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia juntamente comigo aqui
Mateus capítulo 28. Ou, se você está com o seu telefone aí, né? Eu nem falo smartphone, porque a minha pronúncia não é bem entendida, mas tudo bem, há controvérsias. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, nós vamos ler até o versículo 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente lê esse texto, tem alguns textos que eu creio que é assim, é como dizem por aí, a lei é clara. A lei é clara, não tem como, é muito claro, não tem como contestar. Mas tem alguns detalhes que são muito importantes e valorizam ainda mais esse texto. O primeiro deles é que nós não podemos e costumamos, muitas vezes, eu me costumo assim também, não sei se você é igual a mim, às vezes a gente lê esse texto, ou fala esse texto, ou compartilha esse texto, totalmente desvinculado do que vem antes. Ou a gente lê esse texto aqui, já pensando assim, a gente é igual a mentalidade de criança. Eu não sei quantos de vocês já, vou dar um doce para você, ou vou dar um presente, e ele não tem esse sistema de tempo. Para ele, daqui o Natal, para ele é amanhã. E às vezes a gente lê esse texto com essa mesma linha de pensamento, com esse mesmo costume. E aqui, se nós percebemos, o que vem antes? Vem a morte, a Páscoa. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E, mais ou menos aqui, a gente está a 25 dias da ressurreição de Cristo. Eis que os 11 discípulos estão reunidos no Monte das Oliveiras, segundo muitos estudiosos, e eles estão aguardando. Por quê? Porque antes Jesus já havia falado, o anjo, na verdade, falou isso no versículo 7 do mesmo capítulo: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Então a expectativa dos discípulos era encontrar Jesus. Mas eu posso imaginar, eu não sei você, mas eu posso imaginar como é que seria isso. Porque emocionalmente os discípulos passaram por momentos de tristeza, desespero, de se sentir-se abandonado. Agora o meu líder morreu. Todos os sonhos que estavam embasados em cima daquilo que ele falou, ou daquilo que ele havia dito, ou daquilo que ele fez, havia caído por terra, porque ele foi morto. Eles viram isso. Mas no decorrer do capítulo 28, quando começa o domingo, 2 mulheres viram, o anjo apareceu para elas, falou: vai e fala aos seus discípulos. Nos outros evangelhos, nos 4 evangelhos, esta narrativa é feita sobre a ressurreição. Um com os mais detalhes, outros com menos. Mas é importante nós percebermos que agora não era mais aquele Jesus encarnado que não havia passado pela morte. Agora eles viram o Jesus ressurreto. Você já falou com alguém
ressurreto? Você já teve uma experiência de bater um papo com alguém ressurreto? Eu nunca tive. E eu creio que se eu tiver, eu vou sair correndo, ou eu vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa, porque para mim vai ser difícil, vai dar um medo muito grande. E se você perceber, no capítulo 7, versículo 53, quando Jesus, 52 e 53, quando Jesus, ele diz, está consumado, eis que acontece um grande tremor, aquela questão do Okandé, a volta dos mortos-vivos, isso aí já é antigo, aqui há 2000 anos atrás. Os sepulcros abriram, mas não foi todo mundo, foi os santos. Imagina você, uma esposa de um santo, e o cara aparece para você. É muito mais assustador do que alguém que está desaparecido. Porque você foi no enterro, você viu ele ali, você colocou ele na tumba. Você chorou. E agora ele apareceu. Jesus também, os discípulos choraram. Pedro ficou desesperado porque, há um momento atrás, havia negado a Jesus por 3 vezes e não foi sendo colocado numa cela e falar, você vai negar Jesus ou não? Ele estava numa reunião ali na fogueira, eis que uma empregada ou alguém falou, olha, você parece ser algum deles, né? E ele, não, de jeito nenhum, e saiu correndo. E tanto que alguns relatos, em um dos evangelhos, o anjo faz questão de falar, olha, fala para Pedro que Jesus ressuscitou. Isso demonstra o cuidado desse Jesus ressurreto. Isso demonstra o cuidado que Deus tem por nós, nos nossos detalhes, e nos tratando com singularidade. Muitas vezes a gente quer ser tratado como aquele, como o outro, mas Deus está falando, não, eu não vou tratar, eu vou tratar você como você é. E agora o Jesus ressurreto está diante dos discípulos, mas é uma coisa que para mim é meio assim, o que acontece com esses caras? Versículo 17, quando viram, alguns adoraram. Pô, a gente fala assim, é lógico. Mas teve alguns que duvidaram. Falou, não é possível. Nós conhecemos a história de Tomé, que é relatada no Evangelho de João. Tanto que Jesus fala, toca, para você perceber. E muitas vezes nós precisamos desta relação de poder experimentar Deus de uma maneira muito, muito próxima, não por causa dele, muitas vezes é por causa de nós mesmos. Mas é interessante que Jesus, de maneira nenhuma, fala, vocês que duvidaram, ao seguinte, está fora, eu só vou falar para os que não duvidaram, os que estão me adorando. Os que estão me adorando, estão comigo, os que não estão duvidando, depois eu falo com vocês, tá? Depois a gente leva um papo, eu vou explicar mais ou menos, com muito mais clareza. Não. Então Jesus aproximou-se deles e disse, toda a autoridade me foi dada. Agora Jesus ressurreto, certo que ele já tinha demonstrado a sua autoridade sobre a natureza, certo que ele tinha demonstrado sua autoridade sobre demônios, certo que ele tinha demonstrado a sua autoridade sobre aqueles que o buscavam, e muitas vezes sem perceber, quando aquela mulher que estava com uma enfermidade já há muitos anos e tocou as suas vestes e ela foi curada. Mas aqui é a autoridade plena que foi dada e foi conquistada através do sacrifício na cruz. E essa autoridade do qual Jesus declara,
e chama os seus discípulos a se apropriarem dela, vai ser a base para tudo que vem depois. Eu tinha na minha época de seminário, eu tinha um pastor que foi falar conosco. Ele já tinha certos anos de experiência pastoral, e uma coisa que ele sempre diz para nós é: se você não tem certeza do chamado de Deus para o ministério, vai fazer qualquer outra coisa. Isso se aplica em qualquer outra área. Se a gente não tem certeza daquilo que nós estamos fazendo, quando passamos pelo ritual do casamento, é melhor a gente desistir. E é interessante que Deus sempre nos chama e coloca as coisas bem claras, e não obriga. Ele chama, fala: tenho toda a autoridade. Agora você vem andar comigo? Se estão com dúvida, não, eu tenho toda a autoridade. Os que estão em dúvida não estão excluídos, porque Deus trabalha muito bem com a dúvida. E Ele respeita a dinâmica e o tempo de cada um, mas Ele diz assim: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23, Paulo está orando por aqueles irmãos, e ele coloca que esse poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita, ou seja, onde ele tem todo o domínio e poder, e exerce esse poder em prol daqueles que são o seu corpo, e ele exerce esse poder através da história. E ele exerce esse poder, quando a gente começa a seguir na leitura, fala nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Uma das artimanhas do inimigo das nossas almas, o diabo, é nos colocar medo. Principalmente nessa questão do poder e da autoridade de Deus. Porque com isso, ele nos coloca e diminui o nosso exercício. Com isso, ele diminui a nossa capacidade e nos coloca em temor. E nós ficamos aterrorizados com a manifestação do diabo, ou no nosso meio, ou perto de nós, ou na nossa vida. E esquecemos que todo domínio, todo poder não se compara com o poder e a autoridade daquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e um dia ele vai voltar. E ele chama, e nos chama a crer nisso. Você está debaixo da autoridade, não é de qualquer um. Você está debaixo da autoridade daquele que criou os céus e a terra, que manifestou a sua autoridade, ganhou a sua autoridade, se entregando pela humanidade, por cada um de nós na cruz. E quando a gente lê em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, você pode perceber, entre outros textos, mas ali é muito claro, porque esse era o problema que aquela igreja estava passando. E ele coloca Jesus no lugar que deve ser colocado. Ele é a imagem do Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o cabeça da igreja, nele foram criadas todas as coisas, e para ele foram criadas todas as coisas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. E por que ele deu toda essa autoridade, nos chama para nos apropriar dessa autoridade, e os discípulos aqui em específico? Porque ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos. Fazer discípulos de Jesus.
E eu creio que para fazer discípulo de Jesus, você também precisa ser um discípulo de Jesus. Os 11 aqui já tinham andado com Jesus por mais de 3 anos. Quer dizer, e não andando assim, uma vez por semana se encontrando, todos os dias. Mas mesmo assim, a gente percebe que a caminhada do discipulado, ela nunca para. E não parou. Se você lê Atos, para mim uma das coisas mais assim, emblemáticas que existem, é a atitude de Pedro, quando ele é chamado, capítulo 12, se eu não me engano, ele é chamado para pregar para um gentio. Deus tem que intervir, colocar essa visão, e não foi uma vez só, foi em 3 vezes. E além disso, mandou alguém falando, você precisa ir na casa de Cornélio. Porque ele estava muito preso aos seus valores e às suas convicções que ele tinha recebido anteriormente. Apesar de ter passado os 3 anos discipulado com Jesus. Mas quando eu olho para a minha vida, eu percebo que é a mesma coisa. Tem coisas que Deus precisa intervir, falar, você precisa abrir mão disso. Porque toda autoridade me foi dada e você tem uma missão, você tem um objetivo na vida, um propósito que é muito além daquilo que nós podemos conhecer. Tem a ver com eternidade, tem a ver com vida eterna. Se coloca nas mãos desta autoridade. Agora, este fazer discípulos, e ele coloca fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando tudo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Certamente que batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chamando a Trindade para autenticar, autorizar, ser o selo. E o batismo é a manifestação externa daquilo que interiormente acontece. E ele chama, e é um ato de compromisso. Muitas vezes eu comparo isso de novo a um casamento, algo que já foi acordado no coração dos noivos, os noivos já combinaram, nós nos amamos, nós vamos viver junto. Mas vamos dizer isso para toda a galera? Vamos. Então vamos convidar todo mundo? Eu vou passar por isso como testemunha há algum tempo, daqui 1 ano mais ou menos. Muitos já sabem. Mas eu passei também pela minha própria experiência. Algo que já estava firmado no meu coração, no coração da minha esposa, que na época era minha noiva, foi confirmado diante das pessoas e publicamente. Agora, o fazer discípulos, é claro que se nós continuarmos na leitura da palavra, foi feito através da ministração e do poder e da direção do Espírito Santo. Não se faz discípulos ou não se é discípulos sem a intervenção, sem a ministração, sem estar debaixo do poder do Espírito Santo, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi feito através de sacrifício. Se nós lermos, foram presos, foram chicoteados, morreram. Lê Hebreus, final de Hebreus, diz que o mundo não era digno dessas pessoas. Mas o que motivou? Motivou o fato de que eles agora creem num Cristo ressurreto. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes a gente crê num Cristo que é um profeta, muitas vezes se crê num Cristo que é um mestre, mas a grande verdade é que nós cremos num Cristo ressurreto. E isso nós temos que resgatar de tempos em tempos, porque a correria do dia a dia da vida nos faz esquecer que o fato de Cristo ser ressurreto é o que nos motiva e que é a diferença para nós, porque nós cremos e temos a fé num Deus que não está morto,
nós celebramos não a morte, nós celebramos a vida. E nós vivemos pela vida, e nós fazemos pela vida. Porque foi isso que Deus fez por nós. Ele se entregou pela vida. E mesmo vivendo num mundo que a morte é meio que esquecida e às vezes é muito reverenciada de uma maneira pejorativa, porque nós um dia vamos passar por ela, nós acabamos assimilando isso e achando que a nossa vida se limita somente ao que vivemos aqui e agora. E o fazer discípulos vai sendo deixado em outras prioridades. É certo que quando nós lemos aqui, fala fazer discípulos de todas as nações. Agora, se nós olharmos a história, nós percebemos que os discípulos começaram a discipular aqueles que eram mais perto, e assim foram se distanciando, indo para outros povos. Eu li esse texto e para mim foi muito gratificante relembrar isso. Eu sabia desse texto. Mas teve uma época na minha vida onde o discipular era uma prioridade monumental. Porque eu vivia num contexto que era enfatizado muito isso. E muitas vezes eu me achava incapacitado para fazer discípulo. E fazer discípulo é com aquilo que você tem na autoridade de Deus. Deus não quer que você, muitas vezes, se você tiver a oportunidade, passe por uma faculdade teológica, faça uma... Não, naquilo que você tem de Deus, naquilo que você sabe de Jesus. E se nós formos resumir, é aquilo que ele mesmo falou, toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E com isso se apropriar. E muitas vezes, Deus... Semana passada eu estive num casamento de um dos meus discipulados. Fazia 15 anos que já tinha saído de Porto Alegre. E foi gratificante rever, e agora com 30 anos, na época ele tinha 15, rever e ver que ele continua firme na obediência a Jesus. Porque quando a gente faz discipulado, não é só o outro que é transformado, você também é transformado. E Deus usa você da forma como você está. Usou Pedro, usou Tiago, usou Paulo, usou outros. Se a gente vai no final do versículo da carta de Romanos, nós vemos uma lista enorme de pessoas. E a autoridade, e essa autoridade de Deus nos dá a capacidade, através do Espírito Santo. E ele encerra esse texto com uma promessa. Porque é muito importante nós termos isso sempre em mente. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, na minha versão. Você crê nisso? Primeiro, você crê que a sua relação é com Jesus ressurreto? Você crê que a autoridade que Deus deu a Jesus, ela é plena, está acima dos céus e da terra? Se nós lermos Efésios e continuarmos lendo aquele texto, porque eu só li um versículo, você vai perceber que esta mesma autoridade e poder foi passado para a igreja. Para quê? Para que ela cumpra a sua missão. Nós não estamos sozinhos. E além de ter o poder do Jesus ressurreto, e não é um poder que está do meu lado, eu não sei quantos de vocês têm essa visão, muitas vezes eu tinha essa visão, está aqui comigo, está do meu lado, ele é meu amigo. Ele habita no meu coração, ele habita na minha vida. Ele repartiu comigo a sua divindade. Eu sou chamado de templo do Espírito Santo para exercer
aquilo que faz parte da vontade de Deus. E se não bastasse isso, ele promete: eis que estou convosco todos os dias. É muito fácil a gente se sentir abandonado. Parece que a gente, como seres humanos, a gente tem uma síndrome de abandonado, né, de abandono, né? E Deus está falando: eu estou com você. E muitas vezes nós sentimos esse sentimento de abandono quando as tribulações vêm. Quando as tribulações vêm, você fala: Jesus não está olhando mais para mim. O que será? Me abandonou. Aquele outro irmão lá, ele está com Jesus, mas, poxa vida, eu estou passando por dificuldade, estou enfrentando situações adversas. É porque Deus esqueceu de mim. De maneira nenhuma. Salmos 23 diz: eis que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Deus cumpre a sua promessa, não é a partir do seu sentimento. Porque muitas vezes nós alicerçamos a nossa fé e a nossa relação com Deus a partir do nosso sentimento. E os nossos sentimentos, eles são variáveis. Mas Deus cumpre a sua promessa a partir da sua palavra e do seu caráter. Por isso que Ele é fiel a quem? Ao seu caráter. Ele é fiel às suas promessas. E é isso que tem que nortear a sua vida a cada dia. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E eu venci o mundo para que você seja meu discípulo. E eu venci o mundo para que você discipule. E discipular é ser aluno, é alguém que segue, é alguém que obedece. E eu creio que entre todas as nações está incluído o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu marido, aqueles que estão mais perto, que Deus traz para você. E eu sei que na caminhada de discipulado, como nós lemos em Atos e na minha própria experiência, tem muitos ou alguns, que não quiseram ser. E às vezes a gente fica frustrado, principalmente se a gente se afeiçoa ou tem um amor por aquele discipulando, né? Que a gente fala: nossa, ele só falta. E você se encontra com ele, você ora por ele, você convida, você estuda a Bíblia, mas no final das contas ele diz: não quero. E confesso a vocês que muitas vezes eu fiquei frustrado, aí eu fiquei me culpando, falei: eu que fiz errado, puxa vida, que é? Mas graças a Deus, que esse Deus que está comigo até o final dos tempos me exorta e diz: você fez a tua parte. O mais importante é você me obedecer e fazer a tua parte. Porque quem convence, quem direciona, sou eu, você é instrumento nas minhas mãos. É certo que você tem que fazer guiado através do poder do Espírito Santo. É certo que vai exigir tempo, perseverança. É certo que vai ser no tempo oportuno e não. É certo que a sua palavra tem que ser temperada como sal. É certo que isso tem que se fazer uma realidade na sua vida através desse mesmo poder. Mas essa ministração, quem faz sou eu. Tanto em você, como no outro. E eu fiquei pensando que essa palavra seria muito bem falada se todos aqui fossem pastores, seminaristas, né? E parece que muitas vezes a gente lê esse texto e fala: nossa, pastores. Mas na verdade é para nós, dentro da nossa realidade. Vó, vô, marido, esposa, filhos, adolescentes, jovens.
E eu creio que quanto mais a gente se disponibiliza para esse poder, e muitas vezes a gente não tem visão, quem que eu vou discipular? E eu creio que uma das coisas que a gente pode fazer, se você não sabe a quem, se coloca diante de Deus, eu preciso ter um discípulo. Traga alguém. E eu te garanto que Deus vai trazer. E você vai ser muito mais abençoado, e a sua fé vai ficar muito mais firme, porque eu não sei de você, porque quando a gente discipula alguém, parece que a gente está reavivando e colocando para nós os valores e aquela verdade que é da vida cristã, e esse Jesus ressurreto se torna uma coisa viva. E eu creio que para nós não estagnarmos em termos de vida espiritual, é muito importante. E eu vejo que Deus não deixou outro ministério para nos abençoar e deixar a nossa vida cristã viva pelo discipulado, a não ser pelo discipulado. Sabendo que você agora se relaciona com Jesus ressurreto. Ele viveu a vida que você devia de viver, ele morreu a morte que você devia de viver para te apresentar de maneira inculpável, santo, diante de Deus, e ninguém mais pode levantar nenhuma acusação diante de você. Esse Jesus ressurreto é quem te capacita, porque ele tem toda a autoridade. Opa, não mexe com esse não, que ele é meu. E ele é meu, e eu estou com ele mesmo diante das circunstâncias difíceis, porque nas circunstâncias difíceis, ele sabe que ele vai crescer, porque ele crê num Cristo ressurreto que provou o seu amor por mim. Qual é a sua relação com este Jesus ressurreto? Antigamente falava que, eu vou fazer uma analogia aqui, espero que vocês me perdoem. Há muito tempo atrás eles falavam assim, a gente tem que ser crente, a gente não pode ser crente pá, mas a gente tem que ser crente inchada. A tia Noêmia sabe o que é isso, né? Por quê? Crente pá, a gente recebe e joga para o outro. Agora, crente inchada, a gente tem que puxar para perto de nós. Você pode fazer outra analogia, mas eu gostaria, na verdade não sou eu, porque eu não tenho poder nenhum, eu não convenço ninguém. Naquilo que Deus tem falado ao nosso coração, você tomar para si estas verdades. Que o Jesus que você crê é um Jesus ressurreto, e com isso é prova que você um dia também vai ressuscitar. E se você está aqui, porque Deus podia muito bem fazer assim, aceitamos Jesus, bom. Mas Ele planejou o fato de você permanecer aqui, para que você manifeste o seu poder, a sua glória, para que você seja uma testemunha daquilo que Deus, desse Jesus ressurreto, para ensinar outros e ter um propósito de vida do qual nenhum outro tem, que é eterno. Sendo médico, sendo professor, sendo empregado, tendo seu próprio negócio, sendo pai, sendo mãe, sendo esposa, sendo marido, sendo avó, sendo filho, todos nós somos chamados para isso. Amém? Vamos orar. Como eu comecei, eu queria terminar convidando você para orar por você, naquilo que você ouviu agora. Aonde que pega em você? Talvez você diga, Senhor, tudo bem, eu creio que o Senhor ressuscitou, que eu vai discipular, Senhor, eu olho para mim e falo, não, eu tenho tanto pecado, eu não sei falar, eu sou gago, eu sou esquecido. Não, Senhor, aquele lá não, aquele lá ele é muito inteligente. Não, Senhor, esse não, me dá um mais facinho. Senhor,
Vamos fazer assim. No ano que vem, quando começar o ano, eu vou prometer que eu vou fazer um discipulado. Senhor, eu tenho uma dificuldade tão grande de me lembrar e me apropriar que o Senhor está comigo. Como eu me sinto abandonado. Pela experiência de vida que eu tive, eu fui abandonado pelo meu pai, fui abandonado pelos meus filhos, pelo meu marido. E eu me sinto abandonada e para mim é tão difícil, Senhor. Eu quero colocar diante de Ti, talvez seja essa a tua oração. Talvez a tua oração seja: Senhor, eu duvido. Eu te peço perdão, mas eu duvido. Fala para Deus. Deus sabe muito bem lidar com as nossas dúvidas, com as nossas dificuldades, com os nossos questionamentos. Porque Ele já fez o mais difícil, que foi morrer por nós, por você na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Ele se fez pecado por você, para que você pudesse vivenciar uma vida plena, abundante. Uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo com dificuldade, mesmo com tribulações, que você muitas vezes não entende, a fim de que você seja uma testemunha no poder do Espírito de Deus. Com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe, com a idade que você tem. E o que Ele pede para nós é: venha. Porque eu vou fazer coisas em sua vida que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Principalmente você. Fala com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos chama e o Senhor nos dá uma honra de participarmos do Seu projeto. E no Teu olhar e na Tua perspectiva, nós não somos qualquer um. Nós somos preciosos. Nós somos inevitáveis para que o Teu projeto de manifestar-se ao mundo seja concluído. O Senhor não escolheu anjos, mas o Senhor escolheu a cada um daqueles que creem. Cada um de nós aqui, desde os mais velhos até os mais novos, naquilo que nós conhecemos, desde aqueles que têm doutorado em teologia até aqueles que recém são convertidos. Porque o mais importante é disponibilizarmos, e o Senhor faz. Porque toda a autoridade foi dada por Ti. O Senhor tem toda a autoridade nas mãos. O Senhor está conosco. Mas, Senhor, nós pedimos perdão. Porque muitas vezes o Senhor traz pessoas para discipularmos que a gente nem pensa e a gente nem percebe. Mas o mais interessante, Deus, é que o Senhor não desiste de nós. Isso é legal. Porque o Senhor sempre quer realizar a Tua boa obra em nossas vidas até o Teu dia. O Senhor quer nos transformar para sermos parecidos com Jesus. Dentro da nossa singularidade, do nosso tempo. Te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor assim nos trata e a Tua vontade se realiza em nós. Através de um convite de amor, de nos colocarmos debaixo da Tua mão, do Teu poder. Que assim seja, Pai. Que esta compreensão não seja somente intelectual, mas ela desça ao nosso coração, à nossa vontade e nos arrebate para fazermos assim a Tua vontade. E que Teu nome seja glorificado.
Em nome daquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, um dia vai voltar. O nome que está acima de todo nome, um nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Deus conosco. A esse nome é que nós assim colocamos diante de Ti. Esse nome, Jesus. Amém.